Fala pessoal do canal, eu vim aqui hoje falar um pouco sobre o jogo de ontem, Flamengo 1, Vasco 0, né? Para falar um pouco a perspectiva do Flamengo para a temporada de 2026 e falar um pouco sobre a equipe titular que jogou ontem, né? Praticamente a estreia da equipe principal do Flamengo foi no jogo de ontem contra o Vasco, né? Vamos falar um pouco sobre esse jogo de ontem e vamos falar um pouco das perspectivas que o Flamengo tem para a temporada de 2026, né? Eu peço para vocês se inscreverem no canal, né? Dão um joinha para poder ajudar o canal está começando agora, é um canal de resenha, um canal que nós vamos falar um pouco sobre futebol e outras coisas mais, mas eu queria aqui pedir o seu like, se puder ajudar o nosso canal, né? Eu agradeceria muito. E vamos falar então sobre o jogo de ontem, Flamengo 1, Vasco 0. O jogo de ontem mostrou que o Flamengo, mesmo jogando com a equipe mesclada, um pouco de titulares e alguns reservas, mostrou o nível e a diferença entre Flamengo e Vasco. O Flamengo praticamente dominou o jogo todo, né? Dominou o jogo todo, teve várias oportunidades. O gol saiu depois de uma expulsão, mas de qualquer jeito, na minha opinião, eu acho que o Flamengo, mesmo se o Cauã Barros, né, jogador do Vasco, não fosse expulso, o Flamengo ganharia esse jogo, porque o Flamengo praticamente ficou em cima do Vasco o tempo todo, desde o começo do jogo até o final. O Flamengo teve oportunidades. Se não fosse o Léo Jardim para poder, né, impedir o Flamengo de fazer outros gols, o Flamengo sairia do Maracanã com uma goleada histórica novamente sobre o Vasco. Sobre o Vasco perdeu o jogador Verratti, né, o atacante Verratti, e perdeu o Ryan vendido para a equipe lá da Inglaterra, o Portsmouth. Né? Então o Vasco precisa se reforçar muito. Se o Vasco quiser alguma coisa na temporada, ele precisa contratar urgentemente e contratar com qualidade. E o Flamengo, né, mesmo contratando apenas o Vitão e o André para, no caso, para poder suprir o Rossi no gol, o Flamengo praticamente tem uma equipe que não precisa de reforços, mas a diretoria vai reforçar a equipe porque é necessário ter um jogador para poder, principalmente para poder substituir o Arrascaeta nos momentos que ele for para a seleção. O Flamengo tem muitos jogadores de seleções, né? Esse ano é um ano de Copa do Mundo, é um ano atípico, o calendário mudou, né? O calendário de praticamente de 2026 é um calendário totalmente diferente dos outros calendários que nós tivemos aqui no nosso país. A temporada começa em janeiro e termina em dezembro. O Campeonato Brasileiro começa em janeiro, praticamente agora, dia 28 de janeiro, vai começar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. O Flamengo já tem um jogo da Supercopa no domingo que vem contra o Corinthians em Brasília. Então é uma temporada que vai exigir muito das equipes. Então o Flamengo, né, pensou em colocar uma equipe sub-20 para poder preparar a equipe principal para os campeonatos seguintes, né? Mas devido à péssima atuação e aos péssimos resultados da equipe sub-20, o Flamengo teve que colocar a equipe principal agora, né? Porque senão o Flamengo praticamente poderia estar brigando para não cair na zona, no Campeonato Carioca, e ficaria de fora também das finais do Campeonato Carioca, que para nós flamenguistas, né, nós torcedores, seria um vexame. Mas eu acho que o Flamengo esse ano tem tudo para poder conquistar outros títulos. O Flamengo esse ano tem tudo para poder fazer com que 2025 seja parecido, né? Que 2026, né, no caso, seja parecido com 2025. O Flamengo praticamente aí no primeiro semestre pode conquistar 3 títulos, né, que são a Supercopa, a Recopa contra o Lanús e o Estadual. E também depois vai ter as outras competições, né, rolando, que vão somente terminar em novembro e dezembro, que é a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então vai ter muito jogo, vai exigir muito de todas as equipes, né, do Campeonato Brasileiro, as equipes brasileiras que jogam a primeira divisão. Então é importante o Flamengo ter um plantel forte, é importante o Flamengo ter um time para poder jogar as competições, porque esse ano vai exigir muito. Quem tiver um melhor plantel, o melhor elenco, praticamente vai ganhar os campeonatos, na minha opinião. Então eu acho que o Flamengo esse ano ainda vem forte, o Flamengo ainda vai contratar outros jogadores ainda. O Lucas Paquetá pode vir para o Flamengo, eu acho que ele não vem agora, eu acho que ele vem no final
da temporada europeia, né? A equipe dele, o West Ham, briga para não cair lá na Premier League. Eu acho que ele vai vir depois. E o Flamengo ainda, creio eu, que ainda vai contratar outros jogadores ainda para essa temporada. Então eu acho que esse ano tem tudo para que seja um ano igual a 2025, ou até melhor, né? Então eu acho que a perspectiva para o Flamengo e para nós torcedores é uma perspectiva muito boa.